Irmãs, graça e muita paz. Estamos acompanhando a história de Jesus, como contada pelo Evangelho de João, aprendendo juntos sobre a prática do amor, como ensinada e demonstrada pelo próprio Jesus. Depois do ministério público, fazendo bem, anunciando boas notícias, chegamos à noite que antecede a morte de Jesus, à véspera do seu julgamento injusto e da sua crucificação. Jesus está em Jerusalém, reunido com os discípulos para o jantar de Páscoa, conforme a tradição cultural dos israelitas. Durante o jantar, Jesus avisa sobre a iminência da sua morte, sobre a sua partida para junto do Pai, sobre a falta que eles sentiriam dele por causa da sua ausência. Notícias que deixaram os discípulos profundamente entristecidos, angustiados, meio sem rumo, perturbados. É nesse contexto que Jesus informa que havia um traidor no meio deles. Alguém que o entregaria traiçoeiramente aos líderes judeus que desejavam matá-lo. Que outro discípulo, naquela madrugada ainda, o negaria 3 vezes e que os demais o abandonariam. Apesar de tudo isso, Jesus lavou-lhes os pés e ensinou que deveriam amar uns aos outros como ele os estava amando, isto é, percebendo as suas necessidades do momento, do contexto de vida e servir agindo para cuidar e melhorar a condição uns dos outros. Seguiu-se então um rico diálogo entre Jesus e os seus discípulos ao redor da mesa, conforme registrado pelo evangelista João nos capítulos 13 a 17 do seu evangelho. Nesse diálogo, os discípulos fizeram muitas perguntas a Jesus, e Jesus respondeu com orientações fundamentais para o discipulado e para a vida cristã. Durante a conversa, Jesus reafirmou que a marca, o sinal distintivo de um discípulo, é o amor. Tanto o amor entre eles, como o amor de cada um deles por ele, por Jesus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou seja, quem ama a Jesus de coração, segue, pratica seus ensinamentos. Assim Jesus colocou o discipulado, o seguimento, a obediência aos seus ensinamentos na esfera do coração, do amor. Ele relaciona, vincula o discipulado ao amor. O discipulado nasce no coração daqueles que amam a Jesus. Ser discípulo de Jesus não está reduzido ao campo do saber, de ter muitas informações sobre Jesus, ou mesmo sobre a quantidade de crenças que uma pessoa afirma ter. Ser discípulo de Jesus brota essencialmente do coração. Está no campo do afeto. E do afeto, do amor, vai em busca da palavra e da prática dos mandamentos. E esse amor a Jesus nasce, é resposta à descoberta pessoal do amor de Deus, da experiência primeiro de ser amado por Deus. E é a forma pela qual o nosso coração, tocado pelo amor divino, responde também com amor. Deus age e nós reagimos ao seu amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Alguns pensam que o discipulado é apenas encher a cabeça de informação a respeito de Jesus, depositar ideias na mente, o que Paulo Freire chama de modelo bancário de educação. Conquanto o discipulado envolva a mente, ele é inicialmente uma resposta de amor que nasce do coração. O desejo de conhecer pessoalmente a Jesus, de estar com ele, de aprender dele e de seguir os seus ensinamentos. Considerando o amor a Jesus como ponto de partida, o marco inaugural do discipulado, Jesus apresenta aos seus discípulos 3 provisões para que seus seguidores prossigam firmes na caminhada do discipulado.
A primeira provisão, a palavra de Deus. Jesus repete mais 3 vezes a ideia que relaciona o amor por ele e o discipulado. Primeiro, ele declarou: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Logo em seguida, Jesus enfatizou: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E por fim, para que não restasse nenhuma dúvida, formulando de maneira negativa, ele disse: aquele que não me ama e não guarda as minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo, que não são minhas, são de meu Pai que me enviou, quem não guarda, não me ama. Ou seja, quem ama Jesus de verdade, amará a sua palavra, desejará não apenas conhecer a sua palavra, mas desejará praticá-la, obedecê-la, seguir as suas orientações. Um discípulo de Jesus vai se apegar com zelo aos ensinamentos de Jesus. James Smith diz que nós somos o que amamos e que fazemos o que amamos, que o que fazemos, o nosso comportamento, revela o amor que habita o nosso coração. Não somos o que dizemos ser, somos o que fazemos, e o que fazemos revela o nosso coração. Jesus já havia dito que a boca fala do que o coração está cheio, e agora declara que o nosso comportamento revela o amor, o compromisso, as prioridades, as preferências do nosso coração. A forma de expressar amor a Deus é acolhendo a sua palavra no coração e traduzindo a sua palavra em estilo de vida, em discipulado, em obediência, em seguimento. Se amamos a Jesus, seguiremos a sua palavra. Quem ama a Jesus alinhará o seu estilo, o seu modo de vida aos ensinamentos de Jesus. E quem ama a Jesus com esse tipo de amor, que se traduz em obediência à sua palavra, experimenta efeitos poderosos na sua caminhada como discípulo. Jesus declarou: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, aquele que acolhe e obedece à palavra de Jesus, experimenta em si mesmo, tem a experiência de compreender, de perceber a grandeza do amor de Deus em múltiplas dimensões. E Jesus declara ainda mais àqueles que o amam com amor comprometido: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Ou seja, além de experimentar a revelação do amor divino, a pessoa pode experimentar a habitação de Deus no seu ser, no seu coração. É grandioso, é maravilhoso. Mas a quais mandamentos que Jesus se referia? Aos muitos ensinos que estão registrados no próprio Evangelho de João e também nos demais evangelhos. Já estudamos alguns, como por exemplo: vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E também, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esses são alguns exemplos de mandamentos que Jesus deu aos discípulos. Vale muito reler o Evangelho de João e anotar todos os comandos que Jesus dá e pedir ajuda divina para praticar os mandamentos na nossa caminhada. A segunda provisão, a promessa do Espírito. Quando consideramos os mandamentos de Jesus, sua palavra, seus ensinamentos, logo percebemos uma tensão, um hiato entre o desejo de obedecer e a nossa incapacidade de obedecer e aplicar tudo o que Jesus ordenou. Desejamos, mas não damos conta. É por isso que Jesus, logo depois de situar o discipulado, a obediência aos mandamentos, como expressão que autentica, que certifica o verdadeiro discipulado, o amor a ele, que identifica um verdadeiro discípulo, Jesus anuncia o envio do Espírito Santo como auxiliador,
como ajudador. A vinda do Espírito é a grande promessa que vem sendo anunciada desde antes de Jesus iniciar seu ministério público. João Batista declarou, referindo-se a Jesus, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus também prometeu, durante o seu ministério, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, se referindo ao Espírito, que receberiam os que nele crescem. Naquela noite difícil, Jesus anuncia que a vinda do Espírito prometido aconteceria em breve e que resultaria em muitos efeitos positivos e capacitação para que os discípulos amassem a Jesus efetivamente. Jesus disse, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Observe que ao referir-se a outro conselheiro, ou ajudador, ou auxiliador, Jesus está se referindo a alguém como ele, que comunica a presença e o poder divino, assim como ele fazia aos seus discípulos. O Espírito Santo faria a conexão em nome de Jesus, por meio de Jesus, entre Deus, entre o céu e os discípulos. Os discípulos de Jesus não se sentiriam órfãos, abandonados. Pelo contrário, experimentariam a presença de Jesus por meio do Espírito Santo habitando neles. Jesus reafirmou a promessa dizendo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Talvez você esteja se perguntando, o que preciso fazer para receber o Espírito Santo? Veja bem, trata-se de uma promessa da graça, é um presente, é um dom, é uma dádiva gratuita de Deus para todos os que creem em Jesus. Se você ouvir o Evangelho e crer em Jesus, você recebe o perdão dos pecados, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e recebe o Espírito Santo, que comunica a você a nova vida, que o capacita a compreender e praticar os ensinamentos de Jesus. Por fim, o Senhor nos deixou uma terceira provisão, a paz de Jesus. As promessas e as provisões de Jesus para os seus discípulos são maravilhosas e possibilitam experiências magníficas na caminhada de seguimento a Jesus que nasce do amor. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, que estaria para sempre conosco, que alinharia o nosso coração ao querer de Deus, que nos ajudaria a compreender as realidades espirituais. Jesus prometeu revelar-se aos seus discípulos e, junto com o Pai Celestial, vir fazer morada no coração daqueles que o amam. E agora, Jesus prometeu deixar-nos a sua paz. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Apesar das circunstâncias difíceis, da conjuntura complicada, Jesus concede, ministra ao coração dos discípulos o encorajamento, o bom ânimo. Não é ânimo segundo as categorias desse mundo, porque o reino de Jesus não é conforme os termos, os valores, as grandezas desse mundo. É a paz do céu, do reino de Deus, mediada pela presença do Espírito e da palavra de Jesus nos corações dos discípulos, paz que espanta todo medo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O amor por Jesus é o núcleo do discipulado. A palavra de Jesus e o Espírito Santo, agindo em nosso coração, balanceiam, equalizam os desejos desordenados da nossa alma e nossos afetos desequilibrados, trazendo paz ao nosso ser, apesar das dificuldades.
Não somos chamados a ser discípulos por dever religioso ou obrigação moral, mas somos atraídos por amor, orientados pela palavra, capacitados pelo Espírito e inundados pela paz do Senhor quando entramos nessa dinâmica proposta por Jesus. O Senhor ilumine o seu entendimento e que o seu Santo Espírito aplique essas verdades à sua vida, de modo que você experimente toda a provisão de Deus para a caminhada como discípula de Jesus. Tenha uma ótima e abençoada semana e até o nosso próximo encontro.